Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Esta semana, irmãos, eu fiquei um pouco decepcionado, para não dizer bastante decepcionado, com dois pastores que eu tenho profunda admiração. Gosto muito dos ensinamentos de um desses pastores, dos vídeos que ele grava ensinando a palavra de Deus na internet, e de um outro pastor que eu gosto de certas pregações dele. E tanto um quanto o outro falaram acerca do mesmo assunto e revelaram que eles não creem no cumprimento literal de certas profecias que dizem respeito ao tempo do fim. Há acontecimentos que foram revelados há quase 2000 anos atrás, ou até antes disso, no tempo do Antigo Testamento, e que são profecias, sinais de coisas que aconteceriam nos nossos dias. E tanto um quanto o outro pastor, destes que eu não vou citar o nome, mas que são pastores que eu admiro, acreditam que esta passagem é apenas simbólica de que isto não acontecerá literalmente. E a passagem que eles mencionavam é uma passagem do Apocalipse, no capítulo 13, mais especificamente. Você não precisa abrir sua Bíblia, não é necessário, mas estou só comentando isso. Mas no versículo 17 de Apocalipse 13, é dito que um dos sinais que acontecerá no tempo do fim é que haverá um governo mundial único, e obviamente com uma única moeda, porque, segundo esta profecia, ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal ou a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E nós sabemos que é 666. E tanto um quanto o outro pastor diziam que isso não tem nada a ver com algo literal, que ninguém realmente vai poder comprar ou vender, né? mas que isso seria apenas algo simbólico. E eu lamento profundamente com este tipo de interpretação bíblica que duvida do cumprimento da palavra de Deus. Eu até entendo que estes pastores devam estar influenciados por escritos teológicos de pelo menos um século atrás, ou de antes disso, quando do século 20 para trás seria realmente impossível um monitoramento sobre a vida de todas as pessoas da terra. Até o século 20, mais precisamente, até a segunda metade do século 20, era muito difícil que alguém acreditasse ser possível que
um governo existisse no mundo inteiro, mas atualmente a Organização das Nações Unidas tem se tornado este governo. E basta que aconteça uma catástrofe mundial que atinja todos os países, que traga uma crise econômica mundial, uma catástrofe como, por exemplo, uma terceira guerra mundial, ou como, por exemplo, a queda de meteoros na Terra, uma chuva de meteoros grandes e intensos que criariam tsunamis que arrasariam a costa de vários países, algo que possivelmente Jesus tenha profetizado, quando disse que homens desmaiariam de terror por causa do bramido do mar e das ondas. Então basta que aconteça uma catástrofe mundial para que este mundo globalizado, que só começou a ser globalizado da segunda metade do século passado para cá, para que este mundo globalizado tenha uma profunda crise econômica, que faça com que seja necessário um governo único, ainda que com a desculpa que seja apenas por determinado período de tempo, até que tudo volte à ordem, uma moeda única e um controle absoluto, uma lei marcial sobre todas as pessoas, limitando a nossa liberdade de ir e vir, e limitando até mesmo aquilo que nós compartilhamos pela internet, se é que haverá internet num período como esse. Eu acredito que essa liberdade que nós temos de acesso ao conhecimento estão com seus dias contados. Estão com seus dias contados. E hoje nós temos o palco preparado para que sim, haja de fato um sistema no mundo inteiro que obrigue as pessoas a ter determinada marca, que muitos acreditam que será um chip, um biochip, que já existe, é do tamanho de um grão de arroz, e que ele funciona como chip de cartão de crédito, mas este biochip será inserido nas pessoas. E o dinheiro será virtual, não haverá mais dinheiro de papel. E todas as pessoas que têm conta bancária, agora será através do biochip. E as que não têm, precisarão ter. E ninguém conseguirá um emprego, porque todas as empresas, ninguém conseguirá um emprego, senão aqueles que se submeterem a este sistema, porque todas as empresas estarão seguindo o sistema implantado pela Organização das Nações Unidas. Agora, pode não ser um chip, pode ser simplesmente a biometria. E eu, por exemplo, para tirar o meu passaporte, eu precisei colocar a minha mão num aparelho para que fosse feita a leitura biométrica da minha mão. E no site da ONU eu vi duas fotos que me alarmaram em relação ao cumprimento desta profecia do Apocalipse, que são as fotos de refugiados sírios que, entrando na Europa, são obrigados a passar por uma biometria, e todos eles passam por duas máquinas. Uma máquina onde eles têm que colocar a mão direita para fazer a leitura biométrica da mão, e no caso deles perderem as mãos, a leitura também da íris dos olhos. Então eles colocam a cabeça diante de uma máquina, aonde é feita a leitura da íris dos seus olhos. E naquele mesmo instante eu me lembrei que o texto bíblico fala que a marca seria na mão ou na testa, Então o profeta, vendo isso, ele pode ter identificado a marca como o aparelho. Então a pessoa vai fazer uma compra no mercado, põe a mão ali num aparelho para que saia o dinheiro da sua conta, por exemplo, ou então, se não tem mão, aí vai ter um outro aparelho que coloca aqui na testa para fazer a leitura da íris dos olhos. Então, hoje nós temos este sistema, na verdade, já acontecendo em determinadas localidades. O que indica claramente que nós estamos sim
caminhando para o cumprimento literal desta profecia do Apocalipse capítulo 13, de um governo mundial que é chamado no Apocalipse de besta, ou em outras traduções de fera, e que oprimirá os habitantes da terra. O texto que nós lemos revela que Paulo, o apóstolo, também acreditava na literalidade das profecias. E mais do que isso, que Paulo acreditava que a volta de Cristo se daria nos seus dias, na sua geração, que ele estaria vivo quando Cristo voltasse. Veja comigo, por exemplo, o versículo 15 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 15 diz assim: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ele acreditava que o Senhor Jesus voltaria com ele ainda, Paulo, vivo. Ou seja, Paulo não precisaria experimentar a morte e posteriormente a ressurreição para encontrar-se com Cristo nos ares. No versículo 17, Paulo declara acreditar no arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os que ressuscitaram. Então Paulo acreditava literalmente nas promessas do Senhor da sua vinda. E eu digo, irmãos, com tristeza, com preocupação, que há pastores hoje que já não acreditam mais no arrebatamento da igreja, que já não acreditam mais na volta literal de Cristo. Há cristãos, e não são poucos, que pensam que quando Jesus disse que ele voltaria, Jesus estava se referindo à morte física. Ora, é óbvio que todos que morrem serão julgados pelo Senhor. Mas quando o Senhor disse que voltaria entre as nuvens, com poder e glória, era algo literal. Tanto é verdade que era literal, que no livro de Atos, capítulo 1, quando o Senhor Jesus ascende aos céus e desaparece entre as nuvens do céu, o texto diz que os homens ficaram olhando para cima, obviamente boquiabertos, abismados com isso. O Senhor que estava ali falando com eles, dizendo a eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quando termina de comissionar a sua igreja, é assunto aos céus. E todos ficam olhando, e aparecem dois varões de branco, obviamente anjos, que dizem aos cristãos que ali estavam, aos discípulos de Cristo: por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi assunto ao céu, de lá também voltará. Não é? Então, o Senhor virá, o Senhor voltará, o Senhor nos arrebatará ao encontro dele. Agora, algumas questões inevitáveis se levantam com esse texto, e nós vamos ver isso aqui. Veremos por que Paulo tinha essa expectativa, ou seja, por que Paulo acreditava, e não somente Paulo, não é? Os demais apóstolos também. Nós vemos a mesma expectativa nas epístolas de Pedro, nós vemos a mesma expectativa em Tiago, na epístola de Tiago, a mesma expectativa nas epístolas de João, de Judas, não é o Judas Iscariotes, tá? Então, nós vemos a mesma expectativa. Agora, por que Paulo tinha essa expectativa? E por que Deus permitiu que Paulo e os demais escritores do Novo Testamento acreditassem nisso? Porque na verdade não aconteceu, não foi na geração deles que Cristo voltou. É óbvio, não é?
Então, mas por que Deus permitiu que eles acreditassem que Jesus voltaria na geração deles? Deus poderia ter revelado a eles: não é. Não é na geração de vocês. Mas por que Deus permitiu isso? E qual o propósito dessas profecias? Será que o propósito é para que nós fiquemos assustados? Será que o propósito é para que fiquemos ansiosos? E mais do que isso, o que estas profecias têm a ver com a nossa vida na prática? Então, sem demora, vamos responder a primeira pergunta. Por que Paulo tinha esta expectativa da volta de Cristo na sua geração? Irmãos, em primeiro lugar, porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda não haviam sido escritos. E com isto, Paulo não tinha acesso a, por exemplo, o sermão escatológico de Cristo. Ele não tinha acesso ao capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos, o capítulo 17 e 21 de Lucas. Então, Paulo, muito provavelmente, não tinha o conhecimento completo dos sinais que o Senhor Jesus disse que aconteceriam antes da sua vinda. Ele sabia sim que o Senhor havia prometido voltar, e ele acreditava que não demoraria muito, porque afinal de contas o Senhor mesmo disse: cedo venho, venho sem demora. Então, Paulo acreditava que este sem demora significava naquela mesma geração. E além disso, Paulo, mais do que os outros apóstolos, Paulo, ele mesmo declarou que ele foi chamado para o apostolado, ele foi comissionado pelo Senhor, como que um abortivo, ou seja, nascido fora do tempo. O que mostra que o entendimento de Paulo era o seguinte: apóstolo é apenas quem conheceu Jesus pessoalmente e foi chamado diretamente pelo Senhor. Ora, Paulo, apesar de não ter sido um discípulo de Cristo, vocês conhecem a história, ele foi sim chamado pelo Senhor. O Cristo ressurreto aparece para Paulo quando ele estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, e ao aparecer para Paulo, o comissiona a pregar o evangelho e pregar para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então, o entendimento de Paulo é o seguinte: se o próprio Cristo aparece para mim, que fui o pior dos pecadores por perseguir a igreja de Cristo, se ele apareceu para mim, para que eu fosse a ponte entre judeus e gentios na pregação do evangelho, é porque o tempo esgotou. E isso fez com que Paulo trabalhasse muito mais do que os outros, porque Paulo tinha um senso de urgência na pregação do evangelho, que também havia nos demais apóstolos, mas certamente não com a mesma intensidade que havia em Paulo. Então Paulo sentia uma urgência maior em pregar o evangelho, porque ele acreditava que se ele não pregasse, o Senhor iria requerer dele a salvação dos gentios que não haviam se convertido por não terem ouvido o evangelho. E por isso Paulo preferia ir nas cidades que nunca tinham sido evangelizadas, porque ele tinha um senso de urgência, porque ele realmente acreditava que se uma pessoa morresse sem conhecer o evangelho, sem conhecer a Jesus Cristo e se converter a ele, esta pessoa estava perdida para sempre. Então havia esta urgência em Paulo. E por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que Paulo acreditasse que o Senhor voltaria na geração dele? Porque, como eu disse aqui,
o próprio Deus poderia ter convencido Paulo de que ele não se preocupasse muito, porque ainda se passariam quase 2000 anos até a volta de Cristo. E então haveria ainda muitos cristãos sendo levantados para a evangelização do mundo, e que não estaria esse encargo apenas sobre Paulo. Mas então por que Deus permitiu que Paulo alimentasse esta expectativa da volta de Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, para que ele, Paulo, buscasse receber de Deus ainda mais revelações a este respeito. E nós temos essas revelações aqui nas Escrituras. Então Deus permitiu que Paulo compartilhasse estas revelações por escrito, e Deus preservou estes escritos, que são as epístolas paulinas. E nas epístolas paulinas nós encontramos novas revelações acerca do retorno do Senhor. Como por exemplo aqui mesmo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós temos o versículo 2 e 3, vejam comigo. Aí mesmo, na carta onde você está. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3, que nos diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, Paulo traz uma revelação nova aqui. Ele declara que quando estivessem falando a respeito de paz e segurança, este seria o sinal de que viria uma repentina destruição sobre o mundo, e que aqueles que voltaram as costas para Cristo, de modo algum escapariam desta destruição. E este termo escapar é o mesmo termo que se refere ao arrebatamento, mostrando que a igreja escapará desta destruição, mas que aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo não escaparão. É a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E amados, eu já disse aqui e volto a repetir, nunca na história da humanidade se falou tanto estas duas palavras conjugadas, paz e segurança, a tal ponto de que no site da ONU existe um botão ali no site, que a opção é paz e segurança. E quando você clica nesse botão, vai abrir uma página dedicada a este assunto. Vejam vocês, paz e segurança. Existe um vídeo, pelo menos um, deve ter mais, na internet, que mostra, ou que mostram, como as lideranças mundiais, nos seus discursos, estão repetindo estas duas palavras juntas: paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança. Nós temos a Ban Ki-moon falando paz e segurança, Barack Obama falando paz e segurança, Angela Merkel falando paz e segurança, François Hollande falando paz e segurança, o Papa Francisco falando paz e segurança. Estão enfatizando isso. E o que Paulo disse? Que quando estivessem falando em paz e segurança, e aqui eu quero fazer um alerta, na versão que eu estou usando na Bíblia, eu até não li uma palavra que está aqui, porque está em itálico, porque é um acréscimo, que diz assim: quando disserem a paz e segurança. Este a, no sentido de existe, não faz parte do texto original. O texto não está dizendo que o Senhor virá quando o mundo estiver em paz. Não é isto que o texto diz. Então, na versão corrigida que eu estou usando, Almeida corrigida, há uma falha aqui na tradução. O tradutor interpretou que Paulo estaria dizendo que Cristo voltaria quando houvesse o anúncio de que há paz e segurança. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Cristo viria quando o assunto do momento fosse paz e segurança.
e só é o assunto do momento porque o mundo não tem vivido em paz e muito menos em segurança. Mais do que nunca a violência tem explodido em todas as cidades, especialmente nas grandes cidades, e até nas cidades do interior, não é verdade? As cidades do interior, pelo menos aqui no Brasil, têm sido invadidas por bandos armados que estão imitando o tempo do cangaço, de Lampião, né? Se espelharam nele e invadem pequenas cidades onde existe só 2 policiais, uma viatura, e coitados, eles não fazem frente a tamanha violência de bandidos que vêm de cidades grandes para assaltar os bancos das pequenas cidades e as lojas também. Então, um dos textos é esse. Vamos ver mais um, que é tão interessante isso, irmãos. Vire 1 ou 2 páginas e vá comigo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E é interessante porque que Paulo escreveu mais uma carta aos Tessalonicenses. E a razão, segundo muitos teólogos, é porque na primeira carta, Paulo criou uma expectativa tão grande da volta de Cristo, que os Tessalonicenses já achavam que Jesus voltaria, por exemplo, podia ser naquele mesmo dia, ou poderia ser no dia seguinte. E já tinham cristãos que estavam abandonando o emprego e vivendo às custas de outros, né? E é por isso que Paulo no final dessa epístola diz: quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, por causa disso, Paulo escreve essa segunda epístola, aonde ele traz mais uma revelação de Deus, e esta é muito, muito importante também. Vejam comigo, versículo 3, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, Paulo está revelando o seguinte: não abandonem o emprego de vocês, a não ser que este sinal tenha acontecido, e são 2: a apostasia, que é o abandono da fé, ou seja, às vésperas da volta de Cristo, haverá uma deturpação do Evangelho de Cristo. As pessoas já não se reunirão mais para ouvir o verdadeiro Evangelho, que nos chama ao arrependimento de pecados, que nos chama a uma novidade de vida, mas estarão dando ouvidos a um outro Evangelho, a um Evangelho de prosperidade e felicidade. E não é verdade que nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias, irmãos? Não é verdade que nós não podemos mais evangelizar com um carimbo escrito assim: procure a igreja mais próxima da sua casa? Antigamente eu evangelizava com folhetos assim, porque eu sabia que em todas as igrejas se pregava o que Cristo ensinou. Mas hoje em dia, lamentavelmente, muitas igrejas já não falam mais de pecado, já não falam mais do risco da perdição eterna, já não falam mais da volta de Cristo, já não falam mais de arrependimento de pecados, de vida eterna com Deus, de novidade de vida, de transformação, de regeneração. Estão pregando outra mensagem. Isto é a apostasia da igreja. Está acontecendo nos nossos dias, infelizmente, mas por outro lado, felizmente, porque o tempo se abrevia. O Senhor está voltando, irmãos. E em seguida, ele diz que haverá mais um sinal: a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, que será este líder mundial, que obrigará o mundo inteiro a aceitar a sua marca, a marca do seu sistema, a marca do seu governo, e ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que se submeterem a ele. E possivelmente isto acontecerá a princípio com a igreja ainda na terra. Por isso que tanto Paulo
quanto João no Apocalipse, transmitindo a revelação de Cristo, nos ensinou como identificarmos este governante mundial, que é chamado de anticristo, ou de besta, que é uma fera. Então, nós precisamos atentar para isso, porque já estamos vivendo no tempo da apostasia, mas não temos que apostatar, temos que nos manter fiéis à palavra de Deus. Não é porque vivemos num tempo de apostasia que nós temos que ser apóstatas, de forma alguma. No entanto, ainda não se revelou quem será este homem da iniquidade, mas eu acredito que não demorará muito isto vai acontecer. Não vai demorar muito tempo. Questão de anos, ou talvez de meses. Não creio que sejam de décadas. Talvez demore um pouco mais de 10 anos, mas francamente, nem isso, nem isso. Eu não digo isso para assustar, e no final a gente vai ver por que a gente não tem que ficar assustado com essas coisas. Agora eu quero convidar você a avançar um pouquinho mais na sua Bíblia. Outra revelação importantíssima de Paulo está na segunda epístola dele a Timóteo, no capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Veja só o que ele diz, irmãos. E enquanto eu leio isso, veja se não é um retrato da nossa geração. Porque ele vai falar como será a geração do fim. E dizendo que estas coisas estariam acontecendo na igreja. Então vejam comigo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Amém? É um retrato. Eu pretendo trazer uma mensagem aqui em cima desse texto, especialmente analisando algumas palavras que muitos não têm o entendimento do que elas significam, mas são exatamente as palavras que mais descrevem esta geração. Então Paulo declara que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, e o termo grego para trabalhosos é tempos ferozes, violentos, que é o mesmo termo grego que foi usado para se referir àquele endemoniado gadareno, lembram? Que nem as correntes conseguiam detê-lo. É interessante isso. É o mesmo termo grego usado para dizer como era violento aquele endemoniado. E um famoso teólogo muito respeitado, Warren Wiersbe, eu nem sei se eu pronunciei certo o nome dele, ele disse que isto significa que nos últimos dias os homens seriam instigados por demônios, e demônios ferozes, instigados ao pecado. E amados, vendo as atrocidades que acontecem hoje em dia, eu só posso mesmo acreditar que é isso que está acontecendo. Demônios ferozes que têm feito acontecer com que os homens realizem feitos terríveis, absurdos, impressionantes. E isto tem acontecido, irmãos. Nós estamos vivendo este tempo. Ainda ontem eu comentava como está difícil pastorear, porque está se cumprindo esse texto aqui. E a minha orientação é: seja pastoreado, não seja um rebelde, porque essa última geração é uma geração rebelde.
É uma geração que, se não obedece pai e mãe, muito menos vai obedecer pastor, não é verdade? Muito menos. Se você não se submete ao seu pastor, você não se submete a Cristo. É isso, irmãos. Será que nós somos submissos a Cristo? João disse: se você não amar o seu próximo a quem vê, você não ama a Deus a quem você não vê. E eu digo, se você não se submete ao seu pastor a quem você vê, você não se submete a Cristo, o sumo pastor a quem você não vê. Então nós estamos nesse mundo passando por um teste de humildade, um teste de mansidão, de submissão à palavra de Deus. Está difícil pastorear, porque muitos não querem ser pastoreados. Muitos querem fazer o que dá na sua cabeça. Alguns ainda comunicam o pastor só para me trazer mais tristeza, por saber de que eu estou aqui apenas sendo visto como um orador e não como alguém que deve orientar a sua vida. O pastor não é apenas um orador, mas ele é, acima de tudo, um orientador. Alguém que Deus colocou na sua vida, com mais experiência no Evangelho, com mais tempo para estudar estas coisas que eu estou compartilhando com vocês, e com total dedicação, para que vocês não se percam, mas para que vocês andem no caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E tudo isso com a ajuda, com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos ver mais um outro versículo. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Onde ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pois não é exatamente o que está acontecendo hoje? O verdadeiro evangelho tem sido desprezado. Igrejas que pregam a mensagem fiel de Cristo não enchem, não tem todos os seus assentos preenchidos. Mas as igrejas que pregam o que as pessoas querem ouvir, que elas serão felizes, que não irão sofrer, que serão ricas, as igrejas que pregam esta mentira enchem. Mas as igrejas que pregam a verdade, que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus, que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, as igrejas que pregam esta verdade não enchem, porque vivemos numa sociedade que se voltou às fábulas, que preferem ilustrações bíblicas do que a própria Bíblia. E infelizmente muitas dessas ilustrações são falsas, não condizem com a verdade. Então, por que Deus permitiu que Paulo alimentasse a expectativa da volta de Cristo na sua geração? Para que ele se aprofundasse neste tema e trouxesse novas revelações como estas que vimos aqui. O que nós acabamos de ler, todos os 4 textos, são textos que Paulo escreveu acreditando que aconteceriam em breve, mas que estão acontecendo agora, irmãos, na nossa geração, queridos, na nossa geração. Mais do que nunca o evangelho tem sido deturpado, mais do que nunca as pessoas têm preferido ouvir mentiras do que a verdade que liberta e salva. Nós estamos vivendo esse tempo do fim. Mais do que nunca, as características que vimos na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, mais do que nunca, estas características têm entrado na igreja, como Paulo disse que entrariam. Mais do que nunca as pessoas têm uma aparência de piedade, de religiosidade, mas negam o poder de Deus para a sua transformação, para a sua salvação. Será que nós estamos apercebidos disso, irmãos? E Deus também trouxe a Paulo, ou permitiu que Paulo
acreditasse que Jesus viria na sua geração, para que Paulo escrevesse instruções importantes para os cristãos. Eu não vou dizer os cristãos da última hora, porque a última hora ela já começou no tempo bíblico do Pentecostes, em Atos 2. Mas eu vou dizer do último minuto, que é o que nós estamos vivendo. Deus permitiu que Paulo escrevesse instruções de como os cristãos deveriam viver, se comportar, agir, neste que é o tempo mais perigoso de toda a história da humanidade. Nós vivemos os dias mais perigosos, aonde podemos, se não vigiarmos e orarmos, nos afastar de Cristo com uma rapidez inacreditável, irmãos. Porque o bombardeio mundano sobre a nossa mente, nosso coração, acontece todos os dias, através de televisão, através de internet, e agora, ambas as coisas estão na nossa mão, no celular. As pessoas agora, elas podem estar conectadas 24 horas, aonde elas estiverem, está lá o www, que para quem não sabe, é a letra grega hebraica, cujo número correspondente é o 666. Então, nós estamos vendo com muita rapidez a concretização dos últimos sinais. E o próprio Senhor Jesus disse que a geração que visse todas essas coisas acontecendo, seria a geração da volta dele. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos! Queridos, no culto de domingo passado, ao término do culto, um pastor aqui da proximidade veio conversar comigo. Ele veio me perguntar se nós tínhamos fralda geriátrica para doar para uma pessoa que ele conhece, que ele sabe que nossa igreja faz esse trabalho de ação social. E conversando ali com ele, eu ainda, sob o impacto daquela mensagem, a prática cristã, aqueles que não ouviram essa mensagem, está no site da igreja, a prática cristã, foi domingo à noite passado. Eu ainda, sobre o impacto daquela mensagem, sobre o impacto de ter participado de 2 ceias no mesmo dia, eu empolgado olhei para aquele pastor e disse: meu amado, o irmão está preparando a igreja para a volta de Cristo. Quando eu disse aquilo, eu senti que ele levou um susto. E aí eu olhei para ele sorrindo e disse: pastor, veja que privilégio, o Senhor nos escolheu para que sejamos a geração do arrebatamento. E quando eu disse aquilo, irmãos, ele olhou para mim como quem diz assim: você está maluco? Você endoideceu? Esse pastor deve ser doido. Não tinha como ele fingir, a expressão do rosto dele era essa. E infelizmente, irmãos, existem muitos pastores que não estão alertando sobre isso, que não estão percebendo os sinais da volta de Cristo se concretizando, se realizando, e com uma velocidade impressionante, irmãos, impressionante. Mas eu glorifico a Deus, porque perto está o Senhor. É maravilhoso, irmãos, é um privilégio nós fazermos parte desta geração. Agora, queridos, lembrem-se de uma coisa: a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Nós precisamos agir. E nós temos as instruções bíblicas, como por exemplo, você está ainda em Timóteo, venha para 1 Timóteo, capítulo 6. Veja comigo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Aonde Paulo diz o seguinte, alertando, que haveriam nos últimos dias homens que buscariam a Deus por ganância, por interesse de dinheiro. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço,
e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. No tempo dele era alguns, nos nossos dias infelizmente são muitos. Mas ele vai aconselhar, versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, e eu espero que você se considere um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia. Amém? Então, são instruções para os nossos dias. Outra instrução, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, que diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, ou seja, o dia da volta de Cristo. Ele virá como um ladrão, mas não para nós, porque nós estaremos vigilantes. Versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu espero de todo o meu coração que todos vocês, não somente o nosso irmão Júlio e mais uns 2, 3, fiquem empolgados com a volta de Cristo. Porque era assim que os primeiros cristãos viviam. Eles acreditavam que Cristo voltaria na geração deles. E isso trazia enormes benefícios, irmãos. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu para vocês. No ano passado, um pouco antes da metade do ano, o Espírito Santo de Deus me despertou para o estudo das profecias do fim, escatologia. Mas me despertou de uma forma diferente, analisando as profecias por uma ótica do sermão escatológico de Cristo. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e parte do capítulo 17 de Lucas. E alguns de vocês participaram desse curso, eu sei disso, né? Eu pretendo trazer de novo esse curso, agora podendo filmá-lo, para que pessoas que entram no nosso site pela internet sejam também edificados. Será um dia de semana à noite, não será na quarta-feira, será um outro dia da semana. Então, irmãos, na medida em que eu ia estudando, direcionado pelo Espírito Santo, o sermão escatológico de Cristo, eu não posso mensurar para vocês o avivamento que isso trouxe para a minha vida, irmãos. Isso me chamou a um compromisso maior com Cristo. Isso fez com que eu vivesse agora mais atento às coisas que estão acontecendo, mais atento às artimanhas de Satanás para nos enganar e nos fazer perder o arrebatamento. Me chamou a um arrependimento mais genuíno em relação aos meus pecados, porque eu sei que o Senhor arrebatará aqueles
sobre os quais não falta o óleo sobre a cabeça, e as vestes estão embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Então o Senhor me levou a uma vida de maior santificação, fortaleceu a minha fé, aumentou a minha vigilância, aumentou os meus momentos a sós com Deus em oração. Para dizer a verdade, eu tenho procurado viver orando no Espírito o tempo todo. O tempo todo, ao invés de ficar pensando em coisas, eu fico sempre ligado em Deus. Ele é o meu pensamento 24 horas por dia, irmãos. Para a glória de Deus, eu digo isso, para a glória de Deus. Renovou a minha esperança. Porque, irmãos, quando a gente assiste noticiários da TV, eu não sei se acontece com você, eu fico meio deprimido, não é? Tantas notícias trágicas, tantas notícias absurdas, e eu fico um pouco deprimido com isso. Mas sabendo que tudo isso é prova de que perto está o Senhor, isso renova a minha esperança. Isso me alegra, saber que todo este mal terá fim, e que este fim logo acontecerá. O mal logo será jogado por terra, Satanás logo será lançado na prisão para sempre, e logo, muito breve, nós estaremos para sempre com o Senhor. Não sofreremos mais, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima. Então isso me enche de esperança, isso renova a alegria da salvação. Mas principalmente, irmãos, isso me motiva a falar de Cristo para os meus familiares, para os meus vizinhos, para os desconhecidos, porque eu sei que se eles não se converterem logo, perderão a salvação. Irmãos, o propósito dos sinais da volta de Cristo são esses que eu acabei de mencionar. Vivemos dias muito perigosos, vivemos dias em que tantas pessoas entram em depressão por causa dessas notícias ruins. Mas essas pessoas precisam conhecer a melhor das notícias: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o Senhor, glórias ao nosso Deus. Ele nos ama. Sem Cristo todos nós estaríamos perdidos, mas porque Ele nos ama, Ele nos deu estas revelações do quão perto estaria Ele neste tempo perigoso que vivemos. Há uma esperança, Jesus está às portas. Vamos nos achegar a Ele de todo o nosso coração, nos convertamos a Ele com sinceridade, venhamos nos arrepender dos nossos pecados completamente, e sobretudo, tenhamos fé que naquela cruz, a obra da nossa salvação foi consumada. Tudo o que temos a fazer é depositar nele, em Cristo, a nossa fé para a nossa salvação, porque a obra que Ele começou na sua vida e na minha vida, Ele a completará até o dia de Cristo Jesus voltar. Aleluia.